Qual foi a decisão mais importante que você tomou aos 16 anos? Escolher um curso, concluir o ensino médio, arrumar o primeiro emprego. Agora você imagina decidir nessa mesma idade que você vai depender financeiramente de uma outra pessoa pro resto da sua vida. É exatamente isso que vem acontecendo com algumas meninas lá no TikTok. Pessoas que ainda nem chegaram à vida adulta estão dizendo por lá que o seu maior sonho é depender financeiramente do seu futuro marido. E antes que alguém pense que esse vídeo é uma crítica às donas de casa, deixa eu esclarecer uma coisa. Não é. A questão aqui é outra. É que parece que uma decisão tão importante quanto casar e depender financeiramente de alguém está sendo apresentada para adolescentes como só mais uma estética bonitinha da internet. Meninas que ainda estão vivendo uma fase intensa de mudanças e de descobertas podem estar fazendo escolhas que vão impactar por toda a vida, com base num estilo de vida totalmente agitado para postar nas redes sociais. Antes da gente mergulhar nos possíveis motivos e impactos desse fenômeno, eu posso me apresentar? Oi, meus amores! Meu nome é Thaisa, sejam muito bem-vindos ao canal. O canal é baby, mas ele tá crescendo graças à ajuda de vocês, então qualquer curtida ou comentário ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante e leva o vídeo a mais pessoas. Se você já tá gostando do vídeo, foi com a minha cara, se inscreve no canal para não perder nada do que vem por aí. E agora, bora pro que interessa? Vestidos bonitos, pão de fermentação natural, uma penca de filhos lindos vivendo sem telas. A paleta de cores em tons pastel se une à estética da casa perfeitamente arrumada, criando a fantasia de que se casar e ser sustentada pelo marido é o sonho que toda menina deveria ter. E essas esposas perfeitas que cuidam da casa perfeita e dos filhos enquanto esperam o marido com a janta pronta, vão se tornando cada vez mais jovens. Meninas que nem completaram 20 anos e que já decidiram que querem casar em vez de ter uma carreira. Não entenda mal, esse vídeo não é uma crítica a quem decidiu ser dona de casa. Inclusive, eu tenho amigas que são donas de casa e são muito felizes com a decisão que elas tomaram. Mas elas não tomaram essa decisão aos 16, 17 anos. Elas trabalharam, elas estudaram, elas se formaram e, ao longo da vida, perceberam que preferiam sim ficar em casa cuidando dos filhos. Mas elas tiveram a oportunidade de explorar outras opções. O problema é que cada vez mais as trends das redes sociais mostram recortes de realidade totalmente editadas, como se fossem a vida perfeita. E dessa vez são meninas jovens tentando convencer outras meninas de que casar cedo é o melhor que elas poderiam fazer. E para ajudar com esse processo de convencimento, existe toda uma estética, a das Threadwives. Threadwife é uma abreviação em inglês para Traditional Wife, ou esposa tradicional em português. O termo se refere a mulheres que decidem abrir mão da carreira para poder cuidar da casa, dos filhos, do marido, adotando ali papéis de gênero bem semelhantes aos que existiam nas décadas de 1950 e 1960. E esse movimento, que começou na internet com mulheres mais velhas, vem ganhando adeptas cada vez mais jovens. Para ser mais clara, adolescentes. Assim como as mulheres mais velhas, as Threadwives mais novas também usam seus vestidos rodados enquanto assam pães na sua cozinha vintage ou fazem jardinagem. O ritmo da vida nesses vídeos parece ser lento. Tudo transmite calma e parece ser perfeitamente organizado. É quase como se a gente estivesse olhando para um Pinterest vivo, sabe? Só as coisas mais bonitas e esteticamente perfeitas. E são sempre rostos sorridentes enquanto fazem a comida, cuidam dos filhos ou simplesmente compartilham as suas histórias. E tudo isso transmite uma sensação de paz, de segurança, que faz muito sentido para essa geração que é considerada uma das mais ansiosas da história. Afinal, essas adolescentes cresceram durante uma pandemia, vivem conectadas o tempo todo, se comparando com pessoas que muitas vezes não são nem reais e enfrentam uma insegurança enorme sobre o futuro. Inclusive sobre qual profissão seguir sem ter o risco de ter um emprego roubado por uma inteligência artificial. Eu vou colocar o vídeo de algumas dessas meninas aqui pra gente assistir.
Você vê que a musiquinha é uma musiquinha antiga, toda a estética da cozinha é uma coisa bem anos 50. E aí, ai, meu marido está sentado no sofá enquanto eu faço a comida, o bebê está dormindo e a vida é perfeita. O bebê não acorda enquanto eu estou cozinhando. Cadê o bebê chorando? O bebê todo remelento, melequento, sabe? Enquanto o casal tá tentando ver um filme. Então, nossa, meu marido vai me dar um beijo fedendo a cebola e alho. Isso não passa. Vamos ver o próximo. Tenho 19 anos, sou casada, não tenho diploma nem emprego das 9 às 5 e estou exatamente onde quero estar. Deixa eu responder a todas as suas perguntas. Sim, fiquei noiva aos 18, casei aos 19. Não fiz faculdade, nem pretendo. Não tenho diploma, não tenho emprego e não vou arrumar um. Amo cozinhar pro meu marido, amo receber pessoas, amo cuidar da nossa casa. Essas são coisas pelas quais sou muito apaixonada. Muita gente me pergunta sobre isso, mas eu e meu marido namoramos por 6 semanas antes de ficarmos noivas. E eu não tive festa de casamento. A gente optou por não fazer aquele festão todo. Casei na casa do meu marido com 20 pessoas. Bom, pessoalmente, acho que a cultura do casamento saiu do controle e as pessoas estão se casando pela festa. Quando eu era pequena e sonhava com o dia do meu casamento, eu sonhava em estar casada, não em estar num vestidão. Com certeza, né? Nós temos um sonho desde criança de casar. Com certeza, esse sonho não é, nossa, eu só quero ter uma cerimônia para 20 pessoas e que a indústria do casamento é super valorizada. Com certeza, com 6 anos era isso que ela pensava. E eu não fiz isso. Casei com um vestido que comprei na Bloomingdale's no dia anterior por $200. Eu me casei para construir uma vida com meu marido, o homem que eu amo, não pela festa. Decidimos fazer uma lua de mel de 2 meses e criar memórias para a vida toda que vou guardar para sempre. Além disso, sim, eu e meu marido temos uma diferença de idade. Ele é 10 anos mais velho que eu. Muita gente parece achar que me casei por motivos religiosos. Isso não é verdade. Sim, sou religiosa, não sou tão religiosa assim. Escolhi me casar jovem porque eu quis e muita gente me diz que eu deveria ser jovem, sair por aí e aproveitar a vida. Não sei o que isso significa. Garanto a vocês que estou vivendo minha vida ao máximo no meu casamento fiel. Enfim, isso que tenho a dizer um pouquinho sobre mim e minha vida. Espero ter respondido a todas as suas perguntas. Então, o caso da Eva, a gente vai falar depois com mais calma, porque tem muitos detalhes ali que a gente pode esmiuçar. Oi, eu sou a Sophie e dependendo de pra quem você perguntar, eu sou meio que uma dona de casa tradicional moderna. Brincadeira. Eu não me rotulo assim, mas eu acho que a maternidade e a vida familiar merecem um marketing melhor na internet. Então, eu sou uma mãe de 25 anos, criando 2 bebês agora. Tive meu primeiro filho aos 21 e me casei aos 20. Talvez você me siga porque isso soa completamente louco pra você, ou talvez você esteja no mesmo barco. Eu acho que muitas mulheres são ensinadas a temer a maternidade em vez de ansiar por ela, e eu acho que ela merece muito ser mostrada sob uma luz positiva. Na maioria das noites, você vai me encontrar descalça na cozinha fazendo o jantar, o que combina até demais com a minha reputação na internet. Mas acredite ou não, isso me traz um grande propósito e alegria, e eu falo muito por aqui sobre como acredito que nossa família é nossa primeira missão. Eu também adoro compartilhar as coisas menos sérias, amo um look legal, sou muito apaixonada por cuidar do nosso corpo, do que comemos, de como nos movimentamos e por tentar viver de uma forma intencional e saudável. Nós temos galinhas e acabamos de comprar 8 acres, então nunca vou me livrar dos rótulos, mas eu não faço pão de fermentação natural, então, Mas, honestamente, eu acredito na família tradicional e não digo isso de um jeito estético, tipo Pinterest dos anos 50. Digo uma família que realmente participa da vida uns dos outros. Nossa casa é o centro e fazemos tudo juntos, primos, avós, tudo. É realmente um pouquinho de tudo e estou muito feliz por você estar aqui. Ai, gente, a Sophie é uma fofa, né? Dá pra ver que ela é uma fofa, mas falar que ela não tá seguindo a estética, é tudo ali meio tom pastel e família perfeita e tá querendo ser diferente, mas ela é só mais do mesmo, né? É exatamente essa promessa de vida simples que parece um alívio pra essas meninas. Mas junto com essa estética, parecem discursos de gênero muito bem definidos. O homem trabalha e provê. A mulher cuida da casa, cozinha, cuida dos filhos e passa a depender financeiramente do marido. E é exatamente aqui, na minha opinião, que mora o verdadeiro ponto de discussão. Casar é uma decisão afetiva, mas abrir mão de construir uma carreira e da própria independência financeira também é uma decisão econômica. E o que começa como uma promessa de um futuro tranquilo e libertador pode esconder uma relação de completa dependência. Mais uma vez, não tem problema
problema nenhum alguém decidir ser dona de casa. O problema é alguém tomar essa decisão aos 16, 17 anos, influenciada por vídeos de poucos segundos que mostram só o lado bonito dessa escolha. Agora vamos voltar para Eva, aquela que eu disse que o vídeo tinha várias coisas para serem comentadas. A Eva diz que as pessoas costumam comentar que ela não tá aproveitando a vida porque ela casou cedo. E eu sinceramente não acho que para alguém aproveitar a vida jovem precisa estar solteiro. A crítica aqui não é sobre casar cedo. Sim, sobre o fato de abrir mão de construir sua independência financeira e ter o seu próprio dinheiro. De poder tomar decisões baseadas naquilo que você quer e não na necessidade de preservar uma relação porque você depende financeiramente dela. E no caso da Eva, tem um detalhe que me assusta ainda mais. Ela tomou essa decisão conhecendo o marido há só 6 semanas. Abriu mão de uma carreira e de outras possibilidades de futuro por uma pessoa que ela conhecia há 42 dias. 1 mês e meio, gente. Vocês conseguem entender, dimensionar o tamanho dessa decisão? Não parece uma decisão tomada por impulso, que é típica da adolescência? Bom, provavelmente deve ser porque ela é uma adolescente. Casada com um homem de quase 30 anos. Alguém que já viveu várias experiências que ela não teve tempo de viver, que estavam em momentos bem distintos da vida quando se conheceram. E isso pode criar uma relação bastante desequilibrada, principalmente quando existe também independência financeira. Não que eu ache que existe um tempo certo para você casar ou morar junto. Eu mesma comecei a morar junto com 3 meses e engravidei, sem querer, com 6 meses. Cá estamos nós, depois de 8 anos juntos. Mas existe uma coisa pela qual eu nunca abriria mão: ter o meu dinheiro. Talvez porque eu tenha visto a minha mãe depender financeiramente do meu pai por muitos anos. E também porque eu vi como a dinâmica do relacionamento deles mudou quando aos 40 anos ela resolveu que ela teria uma carreira. A admiração do meu pai pela minha mãe aumentou. A relação deles mudou positivamente. Tem mais, a minha mãe estava com ele porque ela queria, não porque ela dependia financeiramente dele. Muda a dinâmica da relação. Parece que essa epidemia de casamentos jovens está acontecendo não só nos Estados Unidos, mas em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Mas existe uma diferença muito notável entre essas duas realidades. Lá nos Estados Unidos, muitas dessas meninas decidem se casar em vez de ter uma carreira. Já aqui no Brasil, a história costuma ser diferente. Para muitas adolescentes que se casam cedo aqui, fazendo faculdade nem parece uma possibilidade realista. O trabalho formal também muitas vezes parece distante. Isso sem falar que algumas veem o casamento como a possibilidade de sair de situações familiares complicadas, de uma casa cheia, de um ambiente familiar abusivo e conquistar uma estabilidade, às vezes até emocional, que elas nunca tiveram. Claro, ainda tem também a questão da religião. Muitos jovens se casam cedo porque acreditam que é a única forma de viver esse relacionamento sem passar por cima da própria fé. E mesmo com realidades muito diferentes daquelas das esposas adolescentes dos Estados Unidos, as jovens brasileiras também não ficam atrás quando o assunto é romantizar as suas vidas de casadas nas redes sociais. Sim, eu sou casada aos 16 e decidi narrar minha rotina hoje. Depois de escovar os dentes, eu mostrei esse recebido perfeito lá de Andréas Calçados. Ainda de manhã eu tive que fazer 2 avaliações de artes e matemática. Fui almoçar, mostrei a varanda da Zara e fui ver as aulas a tarde inteira. De noite eu coloquei a janta de Zara e fui brincar um pouco com ela, como sempre. Fui dar um jeito nessa pia. Esse era o Lucas fazendo a nossa comida que eu esqueci de gravar. Fiz os exercícios e fui limpar os fotobox pra amanhã. Depois disso tomei banho e fui dormir. É isso, beijo! Rotina de uma esposa que casou aos 17 anos. Episódio preparando tudo pra receber visitas. Esse é um vídeo perfeito pra te assistir enquanto faz a unha, comer alguma coisa ou faz um cardio. Eu recebi visitas pro almoço de sábado, então sexta-feira à noite eu tava fazendo faxina. Comecei pelo banheiro, que eu acho que é a parte que demora mais. Quando a gente tira pra limpar tudo, os armários, o vaso, o box. É demoradinho, né? Incrível que no vídeo parece rápido, mas só eu fiquei mais de 1 hora. Eu gosto do vaso bem branquinho, então além de passar pique, eu finalizei também com cílio. Eu achei que ia dar certo no box também, mas não adiantou muito não. Me esforcei, as manchas não saíram, peguei água sanitária e taquei por tudo. Confesso que eu não gosto de usar muito água sanitária, porque o cheiro é muito forte, pra passar mal é 2 toques. Mas a bichinha é boa pra limpar box, não adianta. E pro chão foi detergente, vassoura, força e muita água. Agora pra cozinha, fui guardar as louças que já tinham sido lavadas na lava-louça e uma ficou pra trás, vocês viram, né? Enfim, a lava-louça lava muito bem as louças, mas eu não sei o que acontece, que de vez em quando ela deixa alguma pra trás. Eu queria que meu apartamento inteiro tivesse ralo pra poder jogar bastante água assim. É bom demais. Acredita que no meu banheiro não tem. Pausa pra lavar roupa, que aqui em casa são apenas 2 pessoas, mas as roupas se multiplicam. O cooktop eu gosto de limpar a princípio com bastante espuma. E pra finalizar, papel toalha qual 70 e depois papel toalha seca. Assim ele não vai ficar com manchinhas. Eu vivo limpando esse sofá, tá? Vocês vão ver bastante pelo, mas eu tô sempre limpando, é que eu tenho 2 gatos. E esse aspirador é uma salvação pra mim. Ele é baratinho, tem essa ponteira. É maravilhosa pra limpar os cantinhos do sofá e ele é bem potente. Eu usei muito ele nessa faxina, ele tava lotado e mesmo assim aspirou muito bem.
Olha aí o tanto pelo dos gatos. Faxina finalizada, a casa na maior paz. Manhã seguinte, eu fui preparar o almoço, que foi macarrão com fraldinha. Gravei todo passo a passo aí pra vocês, eu não consegui falar em detalhes porque o tempo é curto. Ah, pra balancear bem, eu deixei 40 minutos na panela de pressão. Levei 5 horas pra gravar esse vídeo, mais umas 2 pra editar, pra no fim ficar 1 minuto e meio. Espero que tenham gostado. Beijo! I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. Mas por que será que esse estilo de vida está conquistando tantas meninas exatamente agora? Bom, a gente sabe que o mercado de trabalho atual não inspira exatamente muita esperança, né? Muita gente vem sentindo que trabalha cada vez mais e conquistando cada vez menos. Existe insegurança financeira, medo de ter a carreira substituída por inteligência artificial, a sensação de que estudar anos já não é mais garantia de estabilidade financeira. Além disso, existe uma cobrança e uma sobrecarga absurda sobre nós, mulheres. E muitas vezes a impressão que dá é que pra gente só sobram 3 opções. Opção número 1, trabalhar que nem uma louca, desesperada pra pagar todas as contas e ter sua independência financeira, mas também não ter tempo pra respirar e nem vivenciar outras áreas da vida com qualidade, como ter um relacionamento amoroso. Opção número 2, ser uma mãe sobrecarregada e enfrentar a jornada tripla. Ser mãe, dona de casa e trabalhar fora. Alternativa número 3, depender financeiramente do marido. Mas se você é uma herdeira, parabéns! Você tem outras opções de caminhos para seguir. E por mais que a gente tenha a impressão de que a divisão dos papéis de gênero tenha avançado, na prática, na vida real, a maior parte das tarefas domésticas continua recaindo sobre quem? Sobre as mulheres. Segundo dados do IBGE, as mulheres dedicam 10,4 horas a mais por semana do que os homens em afazeres domésticos ou cuidando de outras pessoas. Ou seja, as mulheres estão cansadas de trabalhar. Estão cansadas de trabalhar fora, de trazer o dinheiro para casa e continuar sendo o principal responsável por organizar a casa e cuidar dos filhos. Isso é exaustivo. A sobrecarga mental é enorme. E se algum homem tem dificuldade de entender o que isso significa, esse vídeo que eu vou passar agora da influenciadora Ana Terra deixa bem claro e sem dificuldade nenhuma de entender. O que é que você faz quando você chega do trabalho? Descanso, vou dormir. Entro pra outra jornada. Sento no sofá e assisto televisão. Várias coisas, né? Lavar roupa, louça, Tomo um banho e descanso, né? fazer comida. Tomo banho, arrumar roupa, lavar roupa, relaxo no sofá, passar a roupa pro dia seguinte, depois como alguma coisa e cama. Ajudar ela com as atividades da escola. Tomo um banho e vou dormir. Arrumo a casa, faço comida, Fazer a comida e botar a comida. faço serviço doméstico como qualquer outra pessoa, né? Adiantar tudo que eu tenho pra fazer. O pai dela, a gente divide tudo, né? Procuro me ajudar em tudo, mas às vezes não é um pouco suficiente, né? Mesmo assim, pesa muito para as mães e para as mulheres. É que a mulher tá sempre à frente do serviço doméstico. Você acha que você consegue descansar e relaxar? Não, não consigo. Não. Eu tento. Você tá sempre com a sensação de cansaço. Quando eu tô em casa, eu tento mesclar, né? Cuidar dela e curtir um pouco com ela. Então, na sua folga, você ainda limpa a casa, cuida da casa? Até mesmo no final de semana, quando eu não trabalho, tem as coisas das funções de casa. Ela não tem culpa de eu ter essa sobrecarga. Eu queria poder parar para descansar um pouco. Não tem como parar, né? Você não tem como parar. Você tem que continuar. Você se sente esgotada de alguma forma? De várias formas, tanto físico quanto psicológico, né? E eu não cuido dessas 2 partes de mim, já abandonei. Isso sem falar do ambiente corporativo, que não costuma ser o mais acolhedor para mulheres que têm o sonho de seguir uma carreira e serem mães. Em pleno 2026, as mulheres ainda são questionadas em entrevistas de emprego sobre planos de ter filhos e sobre quem ficaria com a criança caso ela ficasse doente. Agora me diz, por que essas perguntas não são feitas para os homens? Então, quando uma adolescente olha para esse cenário e compara com aquela vida linda que aparece no TikTok, talvez a vida de tradwife pareça mais segura, porque existe ali uma promessa de previsibilidade. E o nosso cérebro tenta buscar exatamente isso quando quer se sentir seguro. Mas existe uma diferença enorme entre uma promessa e uma realidade. Porque o TikTok tá ali te mostrando os vestidos, os banhos, os filhos sorrindo, a casa impecavelmente instagramável. O que ele quase nunca mostra, a dependência financeira, a carga mental e a perda de autonomia, a dificuldade de voltar ao mercado de trabalho depois de muitos anos. E essas partes só aparecem por lá quando a fantasia acaba, quando o casamento termina, depois de anos dedicando a vida exclusivamente aos cuidados da família. Muitas mulheres descobrem que reconstruir a carreira não é fácil. Algumas nunca tiveram um emprego formal
normal. Outras passaram tanto tempo fora do mercado que têm muita dificuldade de conseguir uma oportunidade. E foi aí que começaram a aparecer vários vídeos de mulheres no TikTok falando: eu queria que tivessem me contado isso antes. Cada vez mais, ex-Tradwives compartilham relatos sobre as dificuldades financeiras que elas enfrentaram depois do divórcio. I'm 19 years old, married, no degree, no 9 to 5. I'm 37. I've been a stay-at-home mom for past 10 plus years. I got engaged at 18, married at 19. 2 weeks ago, he told me that he wants to move forward with divorce. I didn't go to college. I have no income. I don't have a job. I have no money. And I'm not getting one. I use my husband's credit card and I use my husband's money. Yes, me and my husband do have an age gap. I'm 37. He'll be 55 in March. He is 10 years older than me. I married an older man thinking that he was ready for marriage and to settle down. Me and my husband dated for 6 weeks before getting engaged. I use an American Express credit card for everything. It's got my name on it, but obviously he pays the bill. And I'm told by a lot of people that I should be young and out there and living my life. And he said, you need to start using your own card now. What card? I don't know what that means. I don't have a card. That is my card. I promise you I am living my life to the fullest in my faithful marriage. I don't know how to take care of myself. I'm 19 years old, married, no degree, no 9 to 5. It's just terrifying. And I'm exactly where I want to be. Sou uma ex-Tradwife. A primeira coisa que eu faço toda manhã é ver se a pensão já caiu. Puta que pariu, ele é um baita caloteiro. Sou uma ex-Tradwife. Então tô indo numa loja de ferragens num sábado, em vez de relaxar ou jogar golfe, porque eu trabalho 7 dias por semana pra sustentar meu filho. Eu sou uma ex-Tradwife, sabe? Hoje preciso manter 3 subempregos só pra pagar o aluguel. Sim, sou uma ex-Tradwife. Faltam 15 anos pra me aposentar e, pra piorar, minha conta tá com $200 no vermelho. Sou uma ex-Tradwife. Depois de uma manhã inteira reformando móveis, tô me preparando pra ir pro meu segundo emprego. Sou uma ex-Tradwife. Não tenho dinheiro pra comprar sapatos pra mim e pros meus filhos, então eu ando, pegando as coisas da minha filha adolescente emprestadas nos últimos 5 anos. Sou uma ex-Tradwife. Eu nunca, em hipótese alguma, entro no mercado sem antes conferir minha conta bancária para ter certeza de que tenho dinheiro. Sou uma ex-Tradwife. Moro na edícula do meu tio porque não tenho dinheiro, nem crédito, nem histórico profissional, tive um advogado de divórcio péssimo e meu ex é um caloteiro. Sou uma ex-Tradwife. Tô com pouca gasolina, mas ainda não acabou, então vou esperar até receber meu salário na quarta. Sou uma ex-Tradwife. Depois que o babaca misógino do meu ex-marido finalmente me trocou por uma versão mais nova de mim, eu dei um upgrade para um parceiro sexy e prestativo que dobra minha roupa e traz comida para casa. Eu amo você, meu amor. E mesmo assim, muitas adolescentes continuam acreditando que com elas vai ser diferente. Por quê? Se você já é mais velha, eu não sei se você lembra, mas quando a gente é mais novo, a gente tende a acreditar que o problema dos outros nunca vai acontecer com a gente. Até que ele acontece. Quando a gente é novo, podem 10 pessoas ter o mesmo conselho, mas se você está decidido sobre alguma coisa, dificilmente você vai mudar de ideia. E é por isso que eu acho tão importante a gente conversar sobre esse assunto agora. Não para dizer para essas meninas como elas devem viver, cada um pode e deve viver a vida do jeito que quiser, mas só para garantir que elas também conheçam as consequências que os vídeos de 30 segundos quase nunca mostram. A verdade é que a escolha perfeita nunca vai existir. Sempre vai existir o ônus e o bônus de cada uma delas. Assim como a dona de casa perfeita nunca existiu. Essa não é a primeira e provavelmente não vai ser a última vez que a sociedade pinta por aí a fantasia da esposa perfeita. Um artigo publicado em julho desse ano pelo site Psychology Today revelou que algumas donas de casa de 1850 nos Estados Unidos eram sedadas com medicamentos prescritos pelos médicos da época. Entre eles, brometos, pó de tule, que era uma mistura de morfina com cânfora, elixir de ópio e até remédios fitoterápicos para problemas femininos que tinham teor alcoólico de 40%. Tipo, a cachaçinha de remédio, né? O artigo cita a possibilidade de que parte da imagem da mulher vitoriana como quieta, submissa
e serena tivesse relação exatamente com essas substâncias. Uma parte do artigo fala o seguinte: se a mulher vitoriana parecia mais quieta, mais submissa, menos intrometida, isso poderia ser, pelo menos em parte, porque ela estava literalmente sedada. Ou seja, mesmo a dona de casa idealizada tá longe de ter tido uma vida perfeita. E não, o TikTok não inventou essa fantasia da mulher ideal, da esposa ideal. Ele só encontrou a maneira mais eficiente de vender essa ideia. E quem ganha com isso? As mesmas criadoras de conteúdo que te fazem acreditar nessa realidade utópica. Apesar de muitas delas dizerem que defendem a vida simples, bucólica, várias vivem com o dinheiro que elas ganham da internet. Ganham dinheiro com publicidade, monetização, afiliados, cursos, tigrinho. O discurso é lindo, abandone a sua carreira. Mas a carreira delas é exatamente vender esse discurso. Mas quanta contradição, né? Ué, parece as pessoas agora. Enquanto as suas seguidoras começam a sonhar, a ser dependentes financeiras de alguém, elas próprias estão construindo a sua independência financeira com a internet. Não estou dizendo que isso significa que elas sejam falsas ou que elas não acreditam no que elas pregam. Mas eu acho importante lembrar que o estilo de vida que aparece na tela também é um trabalho. Elas estão lá criando conteúdo, produzindo uma marca pessoal, vendendo uma imagem. Elas estão transformando essa imagem em dinheiro. Não existe nada de errado em querer ser dona de casa, em querer priorizar a sua família. O problema é quando uma adolescente é convencida de que essa é a sua única possibilidade antes mesmo de conhecer outras. Não tô falando só de relacionamento, tô falando de vivências, de experiências de vida. De estudar, trabalhar, viajar, descobrir o que você gosta, quem que você é. E é muito provável que aos 16, 17 anos você não saiba. E isso é perfeitamente normal. A gente com 30, 40 anos muitas vezes também está se descobrindo. Você precisa entender que uma escolha só é realmente livre quando você conhece as alternativas e entende as consequências. E talvez seja essa parte que os vídeos de 1 minuto, 30 segundos não mostrem. A dependência financeira pode parecer romântica quando é visto num vídeo bonitinho. Mas na vida real pode significar não ter dinheiro para ir embora quando quiser, não conseguir se sustentar depois de um divórcio ou ter que começar a sua carreira profissional depois de 40 anos parada. No mundo que a gente vive hoje, em que a violência contra a mulher vem crescendo de forma assustadora, é muito importante você ter a sua independência financeira, para você poder sair de uma situação abusiva, para você poder se defender a sua própria vida. Agora me diz aqui nos comentários, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pro seu eu de 16 anos, qual seria esse conselho? Bom, se você gostando do nosso bate-papo, vamos estreitar a amizade, ficar mais pertinho. E me segue lá no Instagram. É @Insta da Thaisa. Tchau, beijinho!